Então, pessoal, quando a gente vai definir função, essa definição inicial é uma definição bem simples. A gente, inclusive, tem no material que está gravado já no vídeo, essa definição que a gente está apresentando aqui. Quando a gente vai pensar em função, a gente vai pensar numa regra que vai associar dois elementos de conjunto. Um conjunto a gente chama de conjunto domínio, o outro conjunto a gente chama de conjunto imagem, ou conjunto contradomínio, tá? Sempre que a gente faz essa associação, a gente tem que pensar nesses dois conjuntos. Um normalmente está associado ao X e o outro está associado ao Y. Tá? Aí, como eu comentei inicialmente, quem é seu X e quem é seu Y vai depender do contexto do problema. Se a gente estiver pensando em custos, por exemplo, o seu Y vai estar associado a essa função custo e o seu X vai estar associado à quantidade que você produz. A gente aqui, em geral, deixa eu colocar aqui uma canetinha, no apontador. A gente vai ter essa relação, essa forma de representar. Y é igual a um F de X. O que aparece aqui dentro do parênteses, a gente diz que é a variável que é independente. E essa outra variável que a gente diz, ó, ela depende daqui do X. Ela é uma função de X. Essa outra variável é a variável dependente. Quando a gente relaciona dessa forma, X é independente e o Y é dependente. Se a gente pegasse aqui o comentário que a gente fez sobre a questão do custo. O custo depende da quantidade. Vamos ver se isso aqui, essa mesa me ajuda aqui. A gente teria o seguinte, custo depende da quantidade. E a gente teria lá uma expressão, tá? Então, C depende da quantidade, e essa quantidade tá ao quadrado mais 2Q, por exemplo. Essa poderia ser uma equação de uma função, essa aqui é uma função que representa a relação entre o custo e a quantidade. Se a gente tivesse esse formato aqui, essa relação de dependência, o X seria associado a essa variável Q e a variável C, que representa o custo, estaria associada à minha variável Y, tá? Então, a gente sempre faz essa associação de qual variável depende de qual, para a gente poder identificar quem seria a variável dependente e quem seria a variável independente. A gente tem diversos formatos de funções. E aí, esses formatos de funções é o objetivo inicial da disciplina, é a gente estudar os tipos de funções que a gente tem, mais comuns. Para todos esses tipos de funções que a gente vai observar, a gente sempre vai ter a preocupação, principalmente, com o conjunto domínio. Por quê? O conjunto domínio, ele vai descrever quais são os valores de x que são possíveis eu utilizar para calcular os valores da minha função. Né? Então, a gente vai estar se preocupando, num primeiro momento, em pensar funções de uma forma geral. E, quando a gente olhar para aquela função, a primeira preocupação que vai ter é qual é o domínio dela. Eu preciso fazer alguma restrição, alguma imposição com relação aos valores de x? Se tiver, eu preciso expressar isso no meu domínio. Então, aqui do lado, a gente tem exemplos de algumas funções que a gente vai se deparar ao longo do curso. Então, a gente tem funções com essa característica aqui, y igual a x mais 1, por exemplo, y igual a x quadrado menos 1, y igual a raiz de x mais 2. Então, vejam que esses problemas aqui apresentam, né, relações de dependência entre a variável x e a variável y. Nesse momento aqui, as funções estão sem contexto, a gente consegue visualizar essa relação de dependência entre as duas variáveis. Consegue enxergar que existem formatos diferentes. Esse primeiro formato aqui, essa primeira função, a gente vai observar mais para frente, que ela tem um formato que a gente chama de uma curva linear, é uma função linear. Já esse segundo exemplo aqui, seria uma função que tem um formato de uma função do segundo grau, ou uma função quadrática. E, nesse último exemplo aqui, a gente teria um exemplo de uma função no formato raiz. Quando a gente vai tratar dessa preocupação no que é domínio, que é imagem, onde é que está a minha variável dependente, onde é que está a minha variável independente, graficamente, a gente poderia enxergar através dessa figura aqui. O domínio são os valores que eu me preocupo aqui, que a minha variável x vai poder assumir.
E o conjunto imagem vai ser aquele conjunto de valores de y que eu consigo encontrar se eu olhar os valores de x dentro do domínio. Então, se eu pegar, por exemplo, esse xzinho aqui, x1, eu sei encontrar, né, através daqui dessa parte gráfica, né, quem seria o y correspondente. Então, meu x1 está aqui dentro. Ó. Eu marquei que meu domínio era toda essa parte aqui que está marcada em vermelho, tá? Então, meu x1 está aqui dentro do domínio. Aí, percebam que isso me gerou um y que está aqui dentro do conjunto imagem, ok? Quando a gente vai encontrar domínios, né, a gente precisa enxergar isso. Quais são os valores que são possíveis para x? Será que eu preciso impor alguma restrição? Então, a gente tem aqui alguns outros exemplos em que a gente poderia se preocupar em especificar qual o domínio, tá? Então, pensar no domínio é pensar se eu preciso colocar alguma restrição nos valores que a variável x pode assumir, ok? Então, para esse primeiro exemplo aqui, será que tem algum valor que é impedido o x assumir? Então, vamos abrir lá um quadro, tá? Mas já vamos pensando qual seriam as imposições que eu preciso fazer em x para o y poder ser calculado. Ou será que eu não preciso fazer nenhuma imposição? Para esse exemplo 2. Tem algum valor de x que seja proibido? Ou não? X pode ser qualquer valor. Assim como para o terceiro exemplo e para os demais. Né? Então, a ideia é pensar no domínio, pensar em restrições que a gente vai impor para a minha função funcional. Ok? Y igual a x mais 1. Para essa função, eu pergunto, eu posso ter valores de x negativos? Eu consigo calcular o valor de y se o valor de x for negativo? Como é que eu consigo ver isso? A minha função é y é igual ao valor do x mais 1. Tá? Então, vejam só. Se eu disser que x é igual a 2, qual o valor do y correspondente? Vou pegar aqui, né? 2 mais 1 é igual a 3. Então, consegui calcular o valor do y. Então, x pode pertencer ao meu domínio, tá? Se eu pegar um valor de x igual a 0, eu consigo calcular o valor do y? Eu vou olhar. Se eu colocar 0 mais 1, o y é igual a 1. Consigo calcular. Se eu pegar um x negativo agora, x igual a menos 3, o y vai ser menos 3 mais 1. Isso aqui é igual a menos 2. Consegui calcular. Deu um valor negativo, mas não tem problema, tá? Consegui calcular. Ou seja, se eu pegar valores agora que não são inteiros, tá? Por exemplo, x igual a meio. Isso aqui eu consigo calcular. Y vai ser meio mais 1. 2 mais 1, 3. Isso aqui é igual a 3 meios. Consegui calcular. Então, eu estou pegando valores positivos, estou pegando valores negativos, estou pegando valores inteiros, valores fracionários, e mesmo assim eu consigo calcular o valor do y. Ou seja, não tem nenhuma restrição que eu precise fazer para poder conseguir calcular o valor do y correspondente. Então, essa minha função, ela tem um domínio que pode ser qualquer valor de x. Quando a gente tem essa situação, a gente diz que o domínio dessa função são todos os reais. Então, para essa função, o domínio dela, tá? Vou escrever aqui do lado. A gente representa como sendo D é igual a x pertencente aos reais. Tá? A gente vai representar dessa forma aqui. Y igual a raiz de x, essa seria a função mais comum, tá? Aqui o x precisaria ser maior ou igual a 0. A função que eu tenho não é essa. A função que eu tenho é raiz de x mais 2. O que é que eu tenho que fazer? Tudo que aparece aqui dentro precisa ser o quê? Maior ou igual a 0. Então, para o domínio da minha função, o que é que a gente vai fazer?
x mais 2 precisa ser maior ou igual a 0. Se x mais 2 precisa ser maior ou igual a 0, o x precisa ser maior ou igual a menos 2. Então, lembra que a gente disse, né? Ó, tem várias formas de a gente representar algumas inequações que a gente vai impor, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o x tem que ser maior que menos 2. Se a gente fosse desenhar isso aqui na reta real, como é que a gente ia desenhar? A gente ia marcar aqui o menos 2, e eu quero todos os valores que são maiores ou iguais. Então, eu tinha que botar aqui, ó, como tem o igual, bolinha aberta, e eu vou pegar toda essa região para frente, certo? Então, todos os valores que estão nessa área aqui delimitada, né, maiores que menos 2, fariam parte do meu domínio. Então, como é que a gente vai representar isso aqui? O domínio é x pertencente aos reais, só que não são todos os números pertencentes aos reais. Eles têm que pertencer aos reais, mas precisam ser maiores que menos 2, tá? Então, a gente bota aqui uma barra e especifica. O x precisa ser maior ou igual que menos 2. Então, a maneira da gente representar o domínio dessa função seria dessa forma aqui, tá? Então, eu pego tudo que está dentro da raiz e faço ser maior ou igual a 0, tá? Aí a gente chegou nessa restrição. Então, eu impus uma restrição aqui no meu domínio. Quando a gente tem agora essa função, ela tem uma divisão entre trechos de função, né? Ela tem lá o número 1, numerador, e embaixo no denominador tem x² menos 4. Essa função, ela é uma função que tem um comportamento de ser uma função racional, ser uma função que é uma divisão quociente, que lembra um pouco essa daqui, né? Só que no lugar do x está aparecendo para mim uma função x² menos 4. Quando a gente tem, na verdade, vou botar até uma função mais geral aqui. Vamos colocar essa daqui mais geral, tá? Se a gente for pensar funções desse tipo aqui. Y é igual a um g de x sobre h de x. Sempre que eu tenho uma função que é uma divisão, tá? De outras funções, de outros polinômios, eu preciso fazer agora uma imposição bem forte. Qual a imposição? A função que aparece aqui no denominador não pode ser zero. Precisa ser diferente de zero. Por quê? Porque a gente não tem divisão por zero. Então, aqui eu teria que garantir que a função que aparece no denominador tem que ser diferente de zero. Voltando aqui para o nosso exemplo, o que é que a gente vai ter que impor? Bom, quem aparece aqui no denominador é a função x² menos 4. Então, vou fazer x² menos 4 precisa ser diferente de zero. Se x² menos 4 precisa ser diferente de zero, eu tenho que x² precisa ser diferente de 4. Para x² ser diferente de 4, existem duas situações em que isso vai acontecer, né? Quando é que o x² vai ser exatamente igual a 4? Quando ele for 2, então eu tenho que tirar o x igual a 2 do meu domínio, então x precisa ser diferente de 2. E quando x for menos 2, eu também tenho a condição de igualdade ali com 4, tá? Então, aqui, ó, eu vou tirar também o menos 2. Então, x precisa ser diferente de 2 e x precisa ser diferente de menos 2. Tá? Então, o meu domínio, ele pode ser qualquer valor real, só não pode ser o 2 e o menos 2. Como é que a gente representa isso? O domínio é x pertencente aos reais, tais que x tem que ser diferente de 2 e o x tem que ser diferente de menos 2. Eu poderia representar isso de outra forma. Se a gente for pensar em termos aqui da representação na reta real, a gente poderia olhar todos os valores reais, só que ia retirar 2 pontos. Quais são os 2 pontos que eu vou retirar? Vou retirar o 2 e o menos 2. Então, aqui em menos 2 eu boto bola aberta e em 2 eu boto bola aberta também, tá? Vamos apagar até aqui a bolinha. Fica melhor. Aqui, bola aberta em 2 e bola aberta em menos 2. Fora isso, pertence ao meu domínio. Então, seria aqui, essa região e essa região aqui.
Só relembrando, essa região aqui que a gente está retirando somente menos 2 e 2, eu poderia escrever isso aqui em forma de intervalos também, né? Então, aqui, ó, eu pego lá de menos infinito até chegar em 2, exceto o 2, tá? Pego entre menos 2 e 2 e eu pego depois de 2. Então, a gente podia escrever esse primeiro intervalo aqui como sendo aberto em menos infinito, aberto em menos 2. Esse do meio, como é que a gente representa? Ele é aberto em menos 2, aberto em 2. Essa terceira parte é aberto em 2 e aberto em mais infinito. Como eu quero tudo isso aqui, vou fazer a união desses intervalos, tá? Só uma forma adicional da gente representar quem seria o domínio da minha função, onde é que minha função poderia ter seus valores de x podendo ser assumidos.